E aí, pessoal? A vida aconteceu, a Netflix me trollou com 2 casamentos às cegas ao mesmo tempo e acabou que eu não consegui falar de nenhum. Mas trago ensinamentos, lições que podemos aprender aqui com esses episódios sobre relacionamento, amor, escolhas. Já que eu não pude comentar todos os episódios e agora é tarde, né? Eu vou pelo menos dar as caras por aqui. Antes de mais nada, me ajuda com aquele like esmola mesmo, sabe? Pra ajudar a trabalhadora. E também pro casamento às cegas México não passar em branco, vou falar. Detestei, povo esquentado demais, gente que usa sexo pra resolver os problemas em vez de realmente resolver os problemas. E o Kiko não era legal nem engraçado. E passando pro que interessa agora, que foi o casamento às cegas do Reino Unido, eu amei essa temporada, porque tinha gente, primeiro que era um povo bonito, né? Todo mundo era bonito. E eu sei que sempre tem controvérsias. Tem gente que acha ruim quando as pessoas são bonitas, tem gente que acha ruim quando as pessoas são feias. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo. Mas eu acho que, gente, é um experimento, assim, já inusitado, né? Aí você querer que a pessoa se apaixone e quando ela vê a pessoa ainda ser feia, né? Tipo assim, é um nível de dificuldade muito alto, entendeu? Então eu acho que pelo menos botar gente bonita dá uma facilitada no processo. E eu quero que dê certo. Então assim, além de serem pessoas bonitas, a maioria era uma galera assim, já quase 30 anos ou mais de 30 anos, que já estão realmente mais prontas para um compromisso mais sério. Mas vamos lá, a primeira lição que eu acho que dá pra gente aprender com esse casamento às cegas do Reino Unido, principalmente com o casal Maria e Tom, valores são fundamentais e inegociáveis. Explico. Tem coisas que a gente acredita de um jeito muito profundo e enraizado e que não vai mudar. Eu não tô falando de bobagem, não. Tô falando, assim, de coisas que definem como você acha que a sua vida realmente deve ser levada e que se não for assim, você nem quer. Por exemplo, a Maria falou desde o começo que ela acredita em papéis tradicionais de gênero, família tradicional. O homem sustenta a casa e a mulher cria os filhos. Enquanto isso, o Tom acredita que a mulher é uma parceira também financeira e que deve trabalhar tão duro quanto ele para os dois contribuírem para uma vida ali, né, com o dobro de dinheiro. Algum deles está errado? Não. Mas com certeza eles são errados um pro outro. Isso pode influir até na forma como eles criariam os possíveis filhos deles. E a não ser que o amor seja uma coisa realmente assim, arrebatadora, que um deles esteja disposto a abrir mão. Abrir mão é realmente, não é só se adaptar, né? É realmente abrir mão do que você acredita, porque não tem um meio termo aí. E aí você tem que ser muito honesta consigo mesmo. É isso que você quer? De verdade? Pra sempre? Às vezes vai dar até pra conciliar um pouquinho, tipo, eu como mulher vou trabalhar um pouquinho aqui, não vai ser tudo ele, vou trabalhar pra comprar minhas bolsinhas, meus sapatinhos. Mas entende que o fundamental continua sendo o mesmo? O provedor, quem determina se vai ter comida em casa, se a conta de luz vai ser paga, continua sendo uma pessoa só? Complicado. Então, é isso. É essencial você entender os valores da pessoa com quem você está pensando em se casar aí. Assim como a lição número 2, conversa sobre filhos precisa ser tida logo. A gente viu ali com a Sabrina e o Steven no primeiro episódio que nas cabines eles estavam se dando bem em tudo, mas quando chegaram na conversa de filhos foi um balde de água fria. Tá, foi momentaneamente, mas eles pararam ali nos trilhos. E felizmente, né, pararam pra conversar sobre isso, porque é uma conversa que precisa ser tida. Porque ele disse que tinha muita vontade de ser pai e ter realmente um filho biológico mesmo. Já ela disse que sente que não precisa ter filhos para se sentir realizada. E antes disso, ela acha bem mais importante construir uma base sólida com a pessoa com quem ela vai se casar. Então, assim, pelo menos uns 2, 3 anos deles juntos se conhecendo e convivendo. E aí, depois desse período de tempo, ela já estaria muito perto dos 40 e poderia ser que ela não conseguisse realmente engravidar naturalmente. Então, assim, né, esse é outro tipo de coisa que realmente não dá pra conciliar. É binário, ou se tem filho ou se não tem, não dá pra ter mais ou menos. Eles resolveram a situação com a Sabrina sugerindo, dizendo que ela estaria aberta a uma barriga de aluguel, continuaria sendo filhos biológicos deles, né, mas se ela não conseguisse engravidar, não seria ela engravidando. Ou então, adoção, e o Steven concorda com isso. Mas a gente sabe que eles não ficaram juntos depois do casamento, né? No episódio de reencontro, eles alegam outros motivos. Mas eu fico pensando se isso, será que não contribuiu também pra botar o último prego no caixão, sabe? Se não ajudou ali na falta de esforço mesmo pra eles ficarem juntos. O que nos leva à lição número 3.
O que vocês querem individualmente para si no futuro precisa ser compatível e muito bem conversado. Porque continuando no Steven e na Sabrina, desde o início, primeiro episódio, eles sabem que ela mora em Belfast e ele mora em Londres. Irlanda do Norte e Inglaterra. 2 países diferentes, ok? Ok. O Steven tem um negócio, uma academia de CrossFit. E a Sabrina é diretora de marketing e já estava querendo sair do emprego. Acho que ela já tinha saído do emprego quando ela estava no programa, porque ela tinha vontade de montar a própria consultoria. Primeiro episódio, ele pergunta: você esperaria que seu marido se mudasse para Belfast ou você se mudaria? E ela responde na mesma hora que ela se mudaria para Londres, que tem muito mais oportunidades de emprego e tal em Londres do que em Belfast. E eles são o casal mais sólido da temporada inteira, né? A gente vê eles se dando super bem, se divertindo, conversando besteira, conversando coisa séria, tudo certo. Mas lá pro final, quando ele vai pra Belfast conhecer a família dela, ela dá assim umas mencionadas de que ela se vê morando com ele lá. E eu, primeiro duvidando da minha memória, né? Porque não dá pra confiar. Mas, de fato, uma hora ela fala isso, outra hora ele fala de Londres. Eu pensando, rapaz, parece que esse negócio tá muito bem conversado, não. Acelera pro reencontro, lá estão os dois sentados separados. Ai, não é possível. Então, assim, o que eu identifiquei foi que eles conversaram um tweet quando eles deviam ter conversado um vídeo longo de YouTube. Parece que foi: você se mudaria pra Londres? Sim, ok. Mas a vida real não é assim, né? Acho que eles deveriam ter conversado mais especificamente sobre como ia ser, quais seriam os passos, o que ia acontecer primeiro. Deu uma impressão que eles, ou um dos dois, não sabemos, ficou com receio de dar esse salto, sabe? E eles decidiram ficar ali pelo meio do caminho, cada um morando na sua cidade, por mais um ano. E aí eu cheguei até a pensar, realmente o experimento não contempla essa parte, né? De você entender como é que a pessoa se comporta à distância. Passou brevemente pela minha cabeça se deveria ter essa etapa, mas claro que não, né? Casou é pra ficar junto. Claro que eu sei que nenhum casal vai ficar 100% do tempo junto. Alguém pode ter uma viagem a trabalho, mas enfim. Idealmente é pra ser uma exceção fácil de trabalhar frente ao resto do relacionamento que vocês construíram, que deveria ser saudável. Mas, infelizmente, acho que o principal, pelo que a Sabrina fala, e o Steven parece que não quer expor muita coisa, ou nem tem o que expor e tá jogando verde, nunca saberemos, o problema maior foi a comunicação dele à distância. E realmente é uma pena, porque não tinha como ela adivinhar isso. Tem gente que é péssimo mesmo em se comunicar, né? Principalmente à distância, na hora de olhar o WhatsApp, esquece que olhou, deixa lá a mensagem no limbo pra sempre, não atende ligação, responde quando o outro tá dormindo. Mas, cara, presencialmente a gente até se resolve, né? Baixa ali a expectativa de frequência de resposta, espera a pessoa chegar em casa no final do dia, conversa pessoalmente. Mas no relacionamento à distância, essa comunicação é tudo que se tem. É muito óbvio, né? Parece que a pessoa não para 3 segundos pra raciocinar. Se coloca no lugar dela 5 segundos. E chegar nessa conclusão, e aí realmente parece descaso. Além disso, a Sabrina falou que sempre que ele vinha pra Belfast, ela fazia tudo pra acomodar a rotina dele. Tipo, ele tomava café e chá, então ela comprou café, chá, comprou uma cafeteira, mesmo que ela mesma não tome café. Alugou um carro pra ele poder ir pra academia. E aí, quando ela ia pra Londres, que ela foi 7 vezes e ele só foi 2 pra Belfast, não tinha nada disso pra ela lá. É como se ela chegasse no meio do dia dele acontecendo e a rotina dele continuava simplesmente a mesma. E aí, ela ainda falou que ele desmarcou uma viagem pra Belfast 2 dias antes do Natal. Mandando uma mensagem tipo: ei, nem vai rolar eu ir, ó. Gente, Natal, festa em família, expectativas. Imagina a cara dela pra família, que provavelmente já tava morrendo de julgar essa invenção de casar num programa de TV, agora vendo esse maridão não vindo nem pro Natal. Ai, muito constrangimento. E ele ainda diz que ele não foi porque ele não conseguiu se organizar financeiramente. Vem cá, meu anjo. Eu pesquisei aqui rapidamente, tava dando 75 libras. E de volta na época do Natal. Então você, um empresário, tá querendo me dizer que tu não tem 500 conto pra dar pra passar o Natal com a sua esposa? A não ser que ele estivesse olhando passagem ali, tipo, há 2 dias do Natal e tivesse muito mais caro que isso, mas
Isso aí também não ajuda a defesa dele, né? Se ele deixou chegar em cima da hora. E digo mais, o problema não é nem não conseguir ir. Porque vamos imaginar aqui as circunstâncias da vida. Vai que ele realmente não conseguiu ir. Vamos esticar aqui o argumento pra gente ver que ele continua errado. O problema maior é não demonstrar que se importa. Então o que a gente esperava era que você, Steven, estivesse tão chateado e decepcionado e frustrado quanto ela. De não poderem passar o Natal juntos e pedisse desculpa e falasse que ia se redimir. Sabe, é isso que faz a diferença e não custa nada. E justamente quando não custa nada, é que eu não consigo entender porque a pessoa não faz, sabe? Meu pensamento vai pela mesma linha que eu imagino que o da Sabrina foi. Não fez porque realmente não se importa o suficiente com essa relação. Ele até podia estar passando por situações internas, externas, algum problema com a própria família dele, alguma coisa do negócio, enfim. Mas isso nos leva à próxima lição número 4. Seus sentimentos são sempre válidos, mas seu comportamento não. Só para fechar o caso do Steven, por mais que ele tivesse questões que justificassem esse sentimento dele, esses sentimentos não justificam o comportamento dele. Que, sem dúvida, comunicam falta de cuidado e falta de vontade de se esforçar para fazer o relacionamento dar certo. Mas nesse tópico aqui tem bem mais gente para citar. E eu vou começar com a Jasmine, maravilhosa, mas que claramente tinha umas questões com ciúmes que eu fiquei tipo... mulher? Ah, só um adendo aqui, Jasmine e Bob, logo depois do casamento, já juntaram as trouxas e foram morar junto. Teve negócio de meio termo não, e é assim que a gente quer ver. Enfim, o Bob tinha uma carreira aí de umas músicas, uns videoclipes. Inclusive, antes de tudo, eu já fiquei passada com o nível de ciúme da Jasmine de ter ido stalkear o cara no YouTube. Instagram é pra amadores, né? E aí, neste clipe, tinha ele sensualizando com a mulher lá. E a Jasmine falou pra ele que não curtia, que tinha ciúme, que inclusive tem muito ciúme de conversinhas de redes sociais também. E ela foi muito direta e eu achei bem digno, assim, que pelo menos foi uma coisa que ela fez uma autorreflexão e comunicou pra ele sem ficar dando piti. Mas esse tipo de ciúme ainda é uó, né, gente? Rede social, ainda mais agora, depois que o cara participou de um programa de TV, é um negócio muito difícil de administrar. Aí ele vai ter o quê? Que ficar bloqueando mulher todo dia, tipo... Mas a lição aqui que eu achei... foi que no reencontro perguntaram isso pra Jasmine. Se o Bob continuava... tranquilizando ela em relação a isso. E ela disse, por mais que ele me tranquilize, eu tenho que assumir a responsabilidade de trabalhar isso em mim e melhorar isso. Gente, eu fico toda arrepiada. É isso, vocês entendem? O sentimento dela, o instinto que vem ali, que borbulha, é o ciúme, não tem jeito. Mas o que você bota pra fora, como você age com o outro, é uma escolha. A gente não é bicho que age por instinto, não. Existe uma camada ali que a gente pode entender que o sentimento pode vir de uma coisa que está enraizada do passado, mas ali no momento não está acontecendo nada. Se tem mulher dando em cima dele, mas ele não dá bola, então pronto. O que está no controle dele e de vocês está sendo feito. Não dá para controlar as outras pessoas. Se ele fez um clipe sensualizando, já está feito. Ele não tá se agarrando com a mulher de novo toda vez que o vídeo é assistido. Tá no passado. Assim, claro, se ele quiser continuar fazendo isso, ou como ator, como cantor, sei lá, eles têm que conversar e ver se é algo que eles conseguem administrar ou se não vale a pena. E ainda nesse mesmo tópico, a gente teve vários exemplos disso também, da diferença ali do sentimento e do comportamento com a Catherine e o Freddie, né? Mas a Catherine é um exemplo do que não fazer. Muito imatura, fez o cara ficar arrasado e ficou punindo ele por ele ter sido sincero sobre já ter traído uma namorada, sei lá, 7 anos atrás, depois que ela mesma perguntou, não foi com ela, não foi recente. Aí ela já fica com um nível de segurança no chão porque ela disse que todos os namorados dela traíram ela. Mulher, primeiro, com certeza essas porcaria aí que tu namorava nem chegam aos pés das joias, que é o Freddie. E além de lindo e tranquilo, tem o emprego mais legal de todos. Pra quem não sabe, ele é diretor funerário. Ela mesma já disse que levou uns trastes pra conhecer os pais dela. E segundo que tu devia estar achando bom. Se ele já traiu no passado e já se arrependeu, então pronto. Pra mim é menos chance dele fazer de novo do que um cara que nunca traiu. Dá pra ver meu nível de expectativa em homem, né?
Ai, cara, e toda vez que ela ficava chateada com alguma coisa, era fazendo a vida dele um inferno. Não sabe conversar, só sabe ficar emburrada, jogar indireta, fazer chantagem emocional. Querida, seus sentimentos são válidos, mas pare, pegue a sua camadinha de ser humano, coloque em cima disso e tente enxergar o porquê desses sentimentos e comunique o que te preocupa, em vez de só ficar ofendida com absolutamente tudo. E olha, ela tem um talento pra se auto-sabotar, viu? Na festa lá do episódio 8, tem a conversa mais doida da temporada. Quando o Sam chega, a Catherine fala pro Fred que ele é igual o ex-namorado dela. Igual, nossa, que estranho, muito idêntico, cagado cuspido. Ela fala várias vezes. Dá pra ver que ele se incomoda um pouquinho, mas ele toma a atitude sábia de tipo, não vale a pena, vou só deixar pra lá. E dá pra ver que ele até faz um carinho no braço dela, porque por mais que ela esteja falando sorrindo, vai que é uma coisa negativa, né, esse ex-namorado. E aí ela pergunta pra ele o que ele achou das meninas agora que ele viu elas. Ele responde literalmente, a Charlotte ela é legal, falei com ela brevemente, ela é legal. Ela é atraente. E a Catherine, beleza, eu ouvi a primeira vez que tu falou. Mulher, tu perguntou? E aí ela, ai, você não sabe quando parar de falar, né? Vou sair. E ele, o que foi? Eu falei demais? E ela, claro, se eu falasse, ai, que eu acho ele bem atraente. E obrigada, Fred, por falar o que todos nós estávamos pensando. Mas você falou umas 5 vezes que ele parece com o seu ex. Depois dessa conversa insana que já estava proporcional a essa altura, ela ainda passa o resto da festa chateada com ele e não satisfeita, ainda vai lá terminar de ficar completamente errada e começa a flertar com o Sam. E não tem outra interpretação. Ela flerta pesado. Ela ri, dá empurrãozinho nele, diz que ela quer o anel que a Nicole devolveu, insinua que ela gostou mais desse anel do que o próprio anel que o Fred deu pra ela. Diz pra ele ligar pra ela quando ele estiver no bairro ou sei lá. Então assim, não tem pra onde fugir. Ela estava jogando charme pesado. E aí, gente, em que mundo isso é menos sério do que simplesmente falar as palavras que outra mulher é atraente? A Catherine deve ser aquele tipo de pessoa que acha que conflito é paixão, sabe? Isso é muito superficial, muito nível 1 de sentimento. Muito quem não melhorou nada depois da adolescência, sabe? Dá pra mim não. E mais um belo exemplo de você pode estar chateada, esse é o seu sentimento, mas ele não justifica como você decidiu agir. Então a Catherine devia pegar umas aulinhas aqui com a Jasmine sobre assumir a responsabilidade de melhorar. Às vezes o problema é você mesmo, sabe? E deixa só aproveitar pra dizer que eu fiquei muito feliz que eles não casaram e nem ficaram juntos depois do programa. Porque assim, tudo que eles pareciam ter em comum ou era coincidência ou era superficialidade. Tipo, os dois são lindos, os dois vão pra academia 2 vezes no dia, os dois tinham avós chamados Bill e Mary. E ela já deu aula de natação para crianças com síndrome de Down e o irmão dele tem síndrome de Down. Então essa parte pode ser que tenha dado uma aquecidinha ali no coração dele, né? De escolher uma parceira que já tenha lidado com crianças nessa situação, apesar de que o irmão dele não é criança, né? Mas que saberia se relacionar bem com ele, se dar bem com ele. Mas fora isso, gente, eles não tinham nada a ver. A forma que eles olhavam pra vida, o quanto eles gostavam de sair, ela adorava sair, ele gostava de ficar em casa. Ele era muito tranquilo, ela é muito explosiva. E eu tava aqui igual a irmã dele, morta de preocupada de ele se dobrar todo por uma pessoa incompatível com ele. E agora que este homem já foi exposto na TV, gente, eu nem imagino a quantidade de DM nesse Instagram. Se ele quiser mesmo casar, eu aposto que tem pelo menos uma mulher, assim, perfeita pra ele. No meio de um oceano de outras, né? Também não vai ser tão fácil assim. Aí eu vou dar outro biscoito aqui pra Jasmine e pro Bob. Também nesse tópico do sentimento. Porque, gente, vocês lembram quando o Bob conheceu a mãe da Jasmine, né? Cara, esta mulher foi desagradável do começo ao fim. Já julgou ele por não ter ensino superior. Apesar dele ter falado com muita tranquilidade que o trabalho que ele tem possibilitaria sim que os dois morassem em Londres, que é uma cidade caríssima. A Jasmine ainda fala que hoje em dia é normal, muitas pessoas vão direto pro mercado de trabalho, né? Não passam por faculdade. E a mãe dela fala, eu sei, mas mesmo assim é bom estar com uma pessoa que tem um bom histórico educacional. Às vezes é muito difícil se comunicar com pessoas sem instrução. É o quê, mulher? Nessa hora, eu
não conseguiria me conter. Eu acho que eu não conseguiria. O jeito que esse homem se conteve, eu acho que eu vi ali o quanto que ele realmente, de verdade, amava a Jasmine. Porque, meu amigo, a mulher acabou de te conhecer e tá dizendo que você não tem instrução. E ele conseguiu se segurar. Eu imagino que ele deve ter pensado: eu quero casar com essa mulher. Ela é muito próxima da mãe dela. E essa demônia vai estar presente pra sempre. Então, ou eu seguro minha onda aqui agora, ou só vai piorar daqui pra frente. Ele se mantém calmo durante toda a conversa, escuta ela, acha até que consegue entender por que ela é tão assim. E tranquiliza ela. Eu só acho engraçado que parece que a mãe dela também já passou por umas ruins assim com o homem na vida. Mas morre de querer opinar. Mulher, tu também claramente não sabe o que dá certo. Sorte que a tua filha tem intuição boa. E falando nela, vai aqui a 5ª lição. Entenda a sua intuição. Eu sempre costumo dizer muito que a gente deve ouvir a nossa intuição. Mas eu digo isso porque eu confio muito na minha. Eu tenho uma tendência muito grande de lembrar demais dos meus erros. E eu não lembro de nenhuma vez, assim, a longo prazo, que a minha intuição não tenha estado certa. E dá pra ver que a intuição da Jasmine também é perfeita, viu? Tanto na decisão de se casar com Bob, mesmo ali contra a vontade da mãe dela, que depois no reencontro diz que aprova ele 110%. Então, mas quanto na hora também de dispensar o Sam nas cabines. O Sam, né, gente? O Sam é um assunto à parte. Mas, enfim, ela conseguiu muito perceber que ele não era genuíno, que as respostas dele eram pra conseguir um resultado. Não eram sinceras para estabelecer uma conexão sincera. Mas já a intuição da Nicole não foi tão perfeita assim. Na verdade, no começo ela até captou sim que ela estava mais atraída romanticamente pelo Benaya. Tava mais empolgada com ele e até chegou a falar a mesma coisa que a Jasmine, que tinha receio do Sam tá só falando coisas que ela queria ouvir. Depois, eu acho que ela não se entendeu muito bem ali com a intuição dela por causa do Benaya, que não correspondeu ali com a empolgação dela. E quando ela perguntou se ele se via pedindo alguém noivado, ele falou tipo: se você tá pedindo algum tipo de afirmação e tal, não acho que eu posso dar nesse momento. E aí ele esfriou total o que eles estavam tendo ali. E aí, numa situação dessa, que ela tava ali entre dois caras, não tinha tanto tempo pra escolher. Um, que era o Sam, tava love bombing ela e falando teoricamente todas as coisas certas, e o outro não deu muita confiança. Aí ela começou a duvidar da intuição dela. Mas assim, apesar disso, pra mim foi muito difícil aceitar que ela continuou a considerar o Sam depois da seguinte situação. Teve uma hora nas cabines que ela perguntou assim: digamos que você tá com 90 anos e tá olhando pra tudo que você viveu. Como você enxerga que foi essa vida? E ele responde o seguinte, eu vou ler. Se eu escrevesse essa vida num livro, seria um dos melhores livros que alguém poderia ler. Porque os capítulos desse livro contariam uma história de romance tão linda que te fariam chorar? É o quê, mas... Eu fiquei muito decepcionada que essa não foi a reação da Nicole na hora. Ainda mais porque ele realmente falou com essa entonação no final de pergunta. E a reação dela foi: a ele. Pronto, é isso. Não, meu Deus. Como que ela aceitou essa resposta? Ele não falou nada com nada, ele só confirmou, sem sombra de dúvida, a suspeita dela, de que ele fica procurando qual é a resposta certa, em vez de se abrir, de refletir, de falar a verdade. Então é por isso que eu digo, ouça a sua intuição, mas entenda ela também. Porque depois que ela se sentiu ali meio escanteada pelo Benaya, ela começou a achar que o que ela sentia pelo Sam também era a intuição dela falando que ela devia seguir com ele. Minha teoria é que ela não queria sair de ter duas conexões pra ter nenhuma. E ficou com medo de apostar no Benaya e ele não querer se comprometer e aí ela acabar perdendo o Sam também. E assim, inclusive, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai no programa de casamento e me diz que não se vê pedindo alguém noivado? Pra mim é pra você já chegar num programa desse querendo pedir, você só tá esperando a pessoa aparecer na sua frente. Mas... felizmente, deu tudo certo, né? Essa reviravolta trouxe mais entretenimento ali pra temporada. E a Nicole e o Benaya estão juntos e bem até agora, até onde vimos. E era isso que eu tinha pra comentar hoje, pessoal. Na verdade, tinha bem mais coisas que eu queria comentar da Catherine, do Sam e da Demi e o Wally, né? Que nem apareceram aqui no vídeo. Como sempre, me falem o que vocês acharam nos comentários. Deixa o like, que me ajuda bastante. E comentem aqui embaixo outras coisas que vocês acham que eu poderia comentar. Muito obrigada mais uma vez por assistirem. Um beijo e tchau!